vamos pedir a Deus que nos dê graça para mencionar a sua gloriosa palavra. Aqui no livro de 1 Crônicas, né, conta-nos as histórias de um jovem. Eu suponho que ele seja jovem, porque a Bíblia não fala muito sobre esse personagem chamado Jabes, né? Não fala muito sobre ele. Tem apenas 2 versículos da Bíblia Sagrada que menciona o nome de Jabes. E eu achei muito interessante porque aqui no capítulo 4 de 1 Crônicas uma genealogia, né? Uns capítulos que as pessoas nem gostam de ler muito, porque é genealogia, né? Como diz, começa assim, ó, e os filhos de Judá, que é a genealogia de Judá. Antes foi a genealogia de Davi, no capítulo 3. E aqui fala, os filhos de Judá foram Pérez, e Esrum, e Carmi, e Ur, e Sobal. E aí vai falando os nomes bom difícil de falar, uns nomes que as pessoas nem gostam de ler, né? É um capítulo que as pessoas dificilmente gostam de ler, porque fala vários nomes que a gente às vezes fica até meio sem entender, né? Mas no meio desse emaranhado de palavras, de nomes difíceis, existem 2 versículos que nos chamam a atenção, 2 versículos que nos ensinam muito, com poucas palavras, né? E eu glorifico o nome do Senhor por isso. E diz assim, ó, e foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos e a sua mãe, e chamou o seu nome de Jabes, dizendo, portanto, com dores odei a luz, né? Jabes. No versículo 10 diz assim, porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo e os meus termos ampliares, a tua mão for contigo e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus, olha só, e Deus, aqui fala, eu creio que ele continuou a oração aqui, porque tem, né, uma reticência. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido, né? Como o salmista diz, se você falar de todo o seu coração, de toda a sua alma, né, Deus, ele concederá o que deseja o seu coração. E Deus aqui concedeu o que Jabes havia pedido, né? Ele pediu, se me abençoares, ele pediu a bênção do Senhor, né? Muitíssimo, e meus termos forem ampliar os meus termos, alargar, né? Ampliar aquilo que o projeto dele, o projeto da sua vida, né? Então, ampliares, a tua mão for comigo e fizeres o que é do mal seja aflito, não seja aflito, né? Ou seja, que o mal não se chegue a mim, que o mal não atinja a minha pessoa, que fique distante de mim, né? E todo mal seja afastado da minha vida, do meu proceder, do meu caminhar. E assim lhe foi concedido. Essa foi a oração de Jabes. Então nos ensina a palavra de Deus que muitas vezes nós não recebemos de Deus porque não sabemos como pedir, né? Não sabemos como orar. E aqui Jabes nos ensina, né, como que nós devemos orar, uma ampliedade, né, amplamente, né, com poucas palavras se diz muitas coisas, né? Com poucas palavras ele conseguiu pedir muitas coisas, quer dizer, o principal. Por exemplo, eu observo muito, né, quando Jesus estava na face da terra e ele foi ali, havia um cego na porta da igreja pedindo esmolas. Ele precisava de dinheiro, ele precisava de comida, ele precisava de roupas e muitas, talvez até de moradia, esse que estava na porta da igreja precisasse. Mas quando Jesus
ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando Jesus chegou perto dele, ele teve sabedoria. Eu creio que ele teve sabedoria ao pedir: Senhor, o Senhor disse para ele: o que queres que eu te faça? Ele podia pedir: Senhor, eu quero uma casa. Senhor, eu quero uma roupa. Senhor... Mas ele foi sábio. Ele pediu: Senhor, que eu veja. Ele pediu que eu veja. Ele não pediu nem ouro e nem prata, como Pedro disse: não tenho ouro e nem prata, mas o que tenho te digo: levanta-te e anda. Mas o Senhor disse: o que queres que eu te faça? E ele disse: que eu veja. Então ele soube pedir com sabedoria. E aqui, no meio de tantas genealogia de Judá, um nome, cada nome difícil, que Inara deu à luz a Arão, a Azão, e outro a Eber, e vários nomes difíceis até de se pronunciar. Mas no meio desse monte de nomes tem uma mensagem de Deus para os nossos corações. Jabes fez uma oração. Ele buscou a Deus de Israel, buscou o Deus Todo-Poderoso, o Deus invisível, mas real. Ele buscou de todo o seu coração, de toda a sua alma. Ele clamou a Deus, e Deus ouviu a sua oração e concedeu, diz a palavra de Deus, e Deus concedeu o que ele havia pedido, Então, em todos os seus caminhos, ele pediu que Deus fosse com ele, que Deus fosse com ele. Depois aqui, continuando em Crônicas, tem a genealogia de Rúben, a genealogia de Davi, a genealogia de tantos outros aqui, vários nomes, mas no meio desses nomes tem uma mensagem para o nosso coração. Jabes, a oração de Jabes, que nos fortalece e nos ajuda a aprender a orar, a buscar ao Senhor, a fazer aquilo que Deus como falar com Deus, como se agradar de Deus. Já no Novo Testamento, Deus nos ensina a orar. Aqui no capítulo 6 de Mateus, do Evangelho de Mateus, o Senhor dizendo: e quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se compadecem em orar em pé nas sinagogas e esquinas na rua, serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao Pai que estás em oculto, e o Pai que vê secretamente te recompensará. Ou seja, o que é a oração? Como Jabes, ele conversou com Deus, ele falou com Deus. A oração é conversar, é falar com Deus, é clamar a Deus pela sua misericórdia. Aqui, e depois ele continua aqui no versículo 7: e orando, não useis de vãs repetições, como gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Ou seja, Jabes, ele fez uma oração rápida, Ele foi objetivo nas suas palavras, Ele falou a Deus com objetividade. Já tem pessoas que gostam, de falar bastante com Deus, é como se fosse um desabafo, um desalento, uma coisa assim que Deus até se agrada, da pessoa ficar ali falando com ele, conversando com ele, porque ele é o amigo certo nas horas incertas, é o amigo de todas as horas, de todos os momentos. Então vale a pena nós orarmos e clamar a Deus, através da oração. Então aqui diz assim: e não os semelhei-vos a eles, porque vosso Pai, que sabe que vos é necessário antes de vos pedir. Olha, Deus, ele sabe o que nós precisamos antes de nós pedir, mas ele quer que nós pedimos. Portanto, vos oreis assim. E aqui ensina a oração do Pai Nosso,
a oração que Jesus nos ensinou como orar. Aqui no capítulo 6, a partir do versículo 9, é a oração do Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou a orar, a buscar a Deus, de todo o coração, de toda a nossa alma. A palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira, e aqui no capítulo 6 tem muitos ensinamentos. O Senhor diz assim, guardai-vos em fazer as vossas esmolas diante dos homens. Ensinamento que nós precisamos, através da sua palavra, de atender aquilo que Deus tem para nós, o que Deus quer de nós. O profeta Jeremias, ele disse: clama a mim, Deus dizendo, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, no capítulo 33, no capítulo 3, no versículo 3, Então, a palavra de Deus, ela é repleta de ensinamentos, palavras que nos ensinam como orar, como clamar a Deus. E é muito importante que nem Jabes ele pediu: Senhor, amplia a tua mão for comigo e fizeres que o mal não chegue até mim. Amplia, talvez o seu negócio, talvez o seu projeto, que Deus venha ampliar, venha expandir, o seu projeto, os seus planos, Se bem que, como está escrito na palavra de Deus no Provérbios, está escrito: do homem é o plano, mas quem executa é Deus. Então vamos confiar que Deus venha executar os nossos planos, que os nossos planos sejam parte de Deus, parte com Deus, para que nós possamos estar sempre sempre próximo a Deus. E no Novo Testamento também diz a palavra de Deus que nós devemos orar sem cessar, orar o tempo todo, constantemente, e buscar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, constantemente. Por isso que nós vamos, nesse momento, fazer uma breve oração. Vamos orar brevemente, pedindo para Deus a sua graça, a tua misericórdia. Ou nós deixamos o fim, deixa o fim, no final do programa, nós estaremos orando. Coloque aí seu nome na oração, porque a palavra do Senhor diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, vamos clamar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, e seguir o exemplo de Jabes, que orou e Deus concedeu o que deseja o coração, o que desejava o coração de Jabes. Amém? Deus abençoe e que a palavra de Deus venha fazer efeito em nossos corações, em nossa vida.